Todo mundo com a fama que ele ganhou o chifre. Ou seja, a situação de José com Maria foi uma situação de pessoas desempregadas, vindo para São Paulo, cada um parente conhecido que não os trata bem, deixa ali eles de maneira humilhada ali. Por que ela foi humilhada assim? Aquela história da gravidez não caiu bem lá. Vamos ver aqui a entrevista que o Rodrigo Silva deu no Danilo Gentili sobre o Natal. Vamos ver se o que ele fala tem base nas escrituras e na arqueologia mesmo, né? Vamos ver se essas teorias aí se sustentam. É o que vamos fazer nesse react agora. E essa história que quando Jesus nasceu, ele estava ali nasceu no feno, é uma estrebaria, nasceu no meio dos animais, é verdade? Não, isso aí é outra questão. Mas a Bíblia não registra. Não registra. A Bíblia fala da manjedoura. Fala da manjedoura. Fala da manjedoura. E A Bíblia fala de uma manjedoura, que é um lugar onde as vacas comem, né? Mas essa manjedoura, pelo visto, pode já estar na sala, né? No quarto de alguém. Aquele presépio que muita gente monta na árvore de Natal. Você não tem presépio aqui, não, né? Não, aqui não tem. Geralmente é Jesus naquele bercinho de madeira, com os jumentinhos ali, as vaquinhas. Aí tá Maria de um lado, José do outro, só os tem três reis jumento, magos. mas não é de presépio. Tem uns jumento por aí, mas não é presépio. E os reis magos, e os pastores, e tudo mais. Não foi nada daquilo. Jesus não nasceu... Aliás, até a história do Natal não é bem como o pessoal pensa, porque quando fala do presépio, eu sei que muita gente está pensando naqueles filmes, aqueles desenhos que mostram essas coisas que foram baseadas na escritura, né? Vamos ver o que ele vai propor aqui. José chegando desesperado lá em Belém, batendo em porta de hotel, como né? Teria sido? Olha, na verdade, vamos raciocinar um pouquinho. Antes de falar como teria sido, eu vou provocar você com algumas perguntas, já que você gosta da Bíblia. José era de Belém, correto? Uma cidadezinha desse tamanhozinho. Se você vai para uma cidadezinha desse tamanho do interior... Com a mulher grávida? Com a mulher grávida, você vai procurar hotel? Você vai para casa de parente. Sem contar que uma cidadezinha desse tamanho não vai ter hotel. Então não faz sentido essa história. Bem, vamos lá. Primeiro que voltar para Belém, várias pessoas fizeram porque havia um recenseamento, ou seja, as casas dos parentes estão todas lotadas. É uma coisa complicada. Depois que a gente não sabe se tinham parentes vivos... de José lá em Belém. Pode ser que estavam todos mortos, afinal de contas, José nem estava mais morando naquela cidade. Ele teve que voltar por uma questão jurídica, né, de fazer o seu recenseamento lá. E sobre hotéis, é interessante o Rodrigo Silva dizer isso, porque não havia muitos hotéis no sentido de um edifício só para receber gente de fora. Isso é um fenômeno moderno, muito recente. Naquela época, haviam as hospedarias. O que é uma hospedaria? É uma pessoa que tem a casa dela e tem mais alguns cômodos ali que ela aluga para as pessoas dormirem. Ou então ela tinha um bar, né? O lugar onde as pessoas iam para beber, para comer, uma espécie de restaurantezinho de pensão, que tinha ali alguns lugares para a pessoa dormir. É parecido com o que tem hoje no Caminho de Santiago, lá na Espanha. Tem várias hospedarias para os romeiros, né? Para os peregrinos. Parecido com o que tem no Caminho da Fé, aqui no Caminho para Aparecida. Mas não verdadeiras redes de hotéis, né? Tinham esses cômodos nas casas, então não é que eles foram procurar um hotel nesse sentido. Eles foram para o lugar em que tinha, em que eles poderiam ficar hospedados. Agora, sobre isso dos parentes, pode ser que não houvesse nenhum. A Bíblia não fala de nenhum deles, né? Os parentes de Jesus estão todos em Nazaré na Bíblia. Agora, por que o Evangelho de Lucas fala que ele nasceu na manjedoura? Porque não havia lugar para ele na hospedaria. Na hospedaria. Ele foi para a garagem. Exatamente. É que, na verdade, ali está uma palavra grega, katalúmena, que significa não a hospedaria Hotel Ibis, qualquer hotel, qualquer hotel da vida aí, mas significava um quarto de hóspedes. Eu até pedi à produção, não sei se eles trouxeram para colocar aí uma foto de como seria uma casa da época de Jesus. Tem aí uma foto de uma casa da época de Jesus? Se tiver, vai ficar mais didático do pessoal entender. Olha aí, Céu. Ali é o seguinte, Danilo, essa era uma típica casa da época de Jesus, tá bom? Nós estamos dentro da casa. Isso aí tá certo, as casas tinham essa espécie de jardim de inverno pequenininho ali dentro. Aqui você tinha o muro, quintal da casa, é o quintal da casa. E nesse famoso quintal, quartinho do fundo. O quartinho do fundo. Nesse quintal, aquela portinha que está ali, que você pode ver, onde guardavam as ferramentas e ali guardavam os animais na época do inverno. E na época do verão eles ficavam aqui fora. E a família sobe aquela escada, normalmente as famílias tinham um cômodo. Quando muito, as casas tinham um segundo cômodo que chamava a hospedaria. O quarto de hóspede. O quarto de hóspede. Que eles traduziram, infelizmente, por hospedaria ali. Que não é a mesma palavra para hospedaria na parábola do bom samaritano. Entendi. Que o sujeito cuida do cara na estrada e o coloca na hospedaria. Sim. Aqui, no caso de Jesus, era um quarto de hóspede. Então, normalmente,
era para ele ter ficado, mais Maria grávida, no quarto de hóspedes. Mas Lucas coloca uma nota triste. Maria deu à luz a Jesus na manjedoura porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. E por que não havia? É curioso que Mateus, quando conta a mesma história, falando dos magos vindo, os magos foram à casa onde... Mas os magos, lembra que Herodes, quando descobre que os magos enganaram ele, manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Ele pergunta para os magos quando eles viram a estrela. Isso quer dizer que a história dos magos aconteceu depois do nascimento de Cristo. Então São José já estava estabelecido em uma casa. Não é o mesmo lugar em que Jesus nasceu. Estava Maria e a criança. Exatamente. A casa. E se a hospedaria não é hotel, mas é um quarto de hóspedes, é como se Lucas falasse assim, Maria teve que dar à luz ao menino na manjedoura porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. E por que na manjedoura? Lembra que eu mostrei o pátio Sim. aqui embaixo? Ali ficava o jumentinho da família, que era a motocicleta deles. Ficavam umas ovelhinhas, que era que dava o leite da família e tudo mais, algumas ovelhinhas, alguns animais, ficavam ali no quintal. Então Maria deu à luz a Jesus ali no quintal e talvez dividiu aquele quartinho onde ficavam os animais, porque não havia lugar para ela na hospedaria. Como é que casa é essa? Uma casa provavelmente de parentes dele. De porque parentes. no Oriente Médio, uma coisa muito forte, isso aqui é muito forte, é uma questão de bom tom você receber pessoas na sua casa. Tanto a hospedagem. árabe, muçulmano. Totalmente. Aliás, está na Bíblia, tá na Bíblia o judeu. Se você receber hospitaleiro, é mandamento de Deus. Não, mas com certeza. Eu já tive situação... Muçulmano e judeu tá nos dois livros. Está no Alcorão, claro. e está na Torá. Eu já tive situação que eu conheci um beduíno e ele falou assim, você vai comer hoje na minha casa. Eu me senti igual o pessoal visitando Abraão. Você está entendendo? E se você recusa, você está ofendendo. Aliás, olha que interessante. Uma das regras para você sobreviver no deserto, se você é muçulmano ou beduíno, sabe qual é? Saber de cor todos os seus ancestrais. Porque se você cai no deserto, o sujeito vai te encontrar e falar assim, quem é você? Eu sou Danilo, filho de fulano, neto de Beltrano, bisneto. Porque ele vai pegando a sua ancestralidade, vai comparando com a dele para ver se lá atrás tem relações. Se tiver, ele vai te entender como filho. É parente, é filho. É parente. Então, José foi para essa casa. Só que, peraí, se era, como você falou, uma questão de hospitalidade, por que os parentes de José não lhe deram o quarto de hóspedes para a mulher dele ali? Por que ali? Aí eu percebi, Danilo, uma coisa muito triste que coloca o evangelho numa perspectiva mais forte ainda. Em 1 minuto eu resumo. Se José e Maria fossem 2 pessoas que chegaram na rodoviária aqui do Tietê e não tinham para onde ir, e Maria começa a passar mal ali, já é uma coisa triste, não é? Se eles são humilhados por um guarda, por alguém ali, algum faxineiro, já é triste você ser humilhado. Você vai lá para os Estados Unidos, o cara te dá um esporro. Poxa, Sim. Não mereço isso. Agora, quer uma humilhação pior? É ser humilhado por alguém que você conhece, parente. Quer humilhação pior? Tem. É a humilhação ficar velada. Sim. Ele não te humilha verbalmente, mas você chega lá tá, vocês vão ver que a desculpa que eu não estava preparado para receber ninguém, você escuta falando assim, olha, não vou colocar aquele panetone e tal. Dessa. Agora, quer piorar essa humilhação? Tá uma grande salada aqui acontecendo. Primeiro, as pessoas de Belém estavam sim preparadas para receber muita gente nesse período, porque era o período do censo. Então, tocou a cidade de Belém, cada cidade tinha o seu turno. Né? E é claro que todos aqueles que eram daquela cidade voltariam. Por isso que as hospedarias estavam cheias. Belém não era uma cidade tão pequena como ele está dizendo, não, porque era a cidade de Davi, inclusive. Não era uma grande metrópole igual Jerusalém, mas era uma cidade conhecida, diferente de Nazaré. Depois, ele fala sobre esses animais que ficam ali no pátio, ele está fazendo uma grande mistureba, porque os artesãos não eram pastores. Você tinha os pastores, você tinha os pescadores, você tinha os artesãos. Artesão é o que fazia todo tipo de obra, de construção de móveis, né? Montagem de móveis, construção de casas. Então, cada um tinha a sua função. É claro que todos tinham o seu jumentinho, como ele bem disse ali, mas, como vimos lá, como a gente vê no próprio Evangelho, os pastores estão com as ovelhas lá no campo, pastando. E eles guardavam essas ovelhas, inclusive, dentro das próprias cavernas que tinham na região. Isso acontece até hoje entre os beduínos. Ele citou os beduínos aqui. Até hoje você consegue ir numa caverna e encontrar um monte de bodes lá com o beduíno, levando eles ali para se abrigar durante a noite, durante uma chuva.
Eu fiz muitas escavações em cavernas em Israel porque eu me especializei em pré-história lá. E a primeira camada que a gente tinha que tirar era aquele monte de cocô de bode que ficava lá, porque os beduínos usavam as cavernas para dar abrigo para seus animais. Isso acontece até hoje, acontecia na época de Cristo também. Mas é importante fazer essa distinção. Depois, a hospedaria, que é o que a gente já comentou. Todas as casas tinham alguma coisa assim, né? Algumas eram como uma espécie de taverna, que tinha ali mais lugares. Como muita gente estava indo para o recenseamento lá, isso tudo já estava cheio. Então Maria e José não encontraram lugar. Na Bíblia não fala nada de parentes deles. Inclusive José já não morava mais lá. Então, tudo isso aqui é uma história que ele está inventando, mas que não tem nenhum embasamento histórico ou na escritura. Vamos ver onde vai chegar isso aí. É quando você não tem condição de falar assim, desculpa, eu vou procurar um hotel com minha família, você tem que ficar ali. Então José ficou naquela casa de comer. E por que ela foi humilhada assim? Aquela história da gravidez não caiu bem lá, não. Ou seja... Nossa, eu aqui ele tá voando, já estava voando aqui a imaginação. Vamos lá. Você realmente acha razoável que uma pessoa chegue com uma mulher grávida para ficar na sua casa? Você aceita que ela fica, mas deixa outro parente no quarto e manda a pessoa para o lugar dos animais? Isso não tem muito sentido, né? É uma forçação de barra. E agora ele está dizendo que a história da gravidez de Maria não caiu bem. Claro que caiu bem, porque a Nossa Senhora era casada com São José. Não tinha mistério algum para ela estar grávida. Se São José a deixasse e contasse que ela ficou grávida sem ele, aí sim seria algo estranho. Mas o fato de José ter assumido o menino, adotado Jesus, deixou tudo tranquilo, né? Os outros não sabiam do caráter sobrenatural da origem de Jesus e não iam desconfiar de nada. Traduzindo hoje em dia, seria como se o cara aparece... Eles já eram casados? Já eram casados. Ele aparece com a mulher grávida... Mas todo mundo com a fama que ele ganhou um chifre. Porque ela engravidou... Foi antes... Ela era virgem, foi antes de casar. Virgem. O casamento tinha duas fases. A fase que você faz o contrato com a família. Sim. E vai levantar o dote. Sim. E ela já é sua esposa no papel, mas você não pode dormir com ela. E a fase que você volta com o dote e a casa construída para dormir com ela. Ela engravidou nesse... Ou seja, ela tá... Mas as pessoas não tinham como saber isso. E também esse negócio desse período, né, que passava antes, é como o nosso noivado, que na época chamava aqui Dushim. Depois você tem o Nissuim, que realmente é o casamento. Mas nós não sabemos quanto tempo, há quanto tempo eles já estavam ali prometidos a casamento. Pode ter sido o final. E se Nossa Senhora tivesse alguma dúvida da pureza dela, isso apareceria no Evangelho. E Deus faz o contrário, Deus preserva a vocação da Santíssima Virgem Maria, do nascimento de Cristo, colocando José na vida dela. Então não teria muito sentido que Deus fizesse tudo perfeitamente para que Jesus ficasse na sua vida oculta até chegar aos 30 anos de idade, e justo nesse detalhe ele deixasse uma ponta solta, ou seja, que Maria ficasse grávida no início do período do Nissuim, que levava do Kiddushim, que levava 1 ano. Então se ela ficasse ali, ela ia ter o bebê antes de chegar ao casamento. Mas Deus planejou tudo, colocou São José, que tinha vocação celibatária também na vida da Virgem, fez com que ela engravidasse antes de desposar a José, para que a nós não sobrasse nenhuma dúvida da concepção virginal de Jesus. Tudo foi bem planejado por Deus. E esse detalhe não seria a única ponta solta no plano do nascimento de Cristo, que nasceu com tudo muito bem amarrado para proteger a vida oculta de Cristo. Estava grávida... A fama do José é que ela estava grávida de outra pessoa. Exatamente. Que ela apareceu grávida antes da hora. Uhum. Aí ele pegou ela para ter o nenê, levou na casa de um conhecido, de um blasfêmia. parente. Chegou lá, mas sabe que não dá, o quarto está ocupado. Aí ela teve a luz na garagem. Exatamente. Que é onde guardava o jumento. Foi. Fica aí na garagem. Fica aí na garagem. Vocês estão passando uns tempos aí. Ou seja, a situação de José com Maria foi uma situação de pessoas desempregadas vindo para São Paulo. Quem na sabe casa de alguém um parente conhecido. Casa de um parente conhecido que não os trata bem, deixa ali eles de maneira humilhada ali. Não ficou com nenhum quarto, mas fica na canto da garagem lá. Gente, mas inventou toda uma história sem base alguma na escritura, com muitas especulações aqui, né? De que São José teria ido para casa de algum parente, coisa que a gente não sabe, que Nossa Senhora teria engravidado no início do Kiddushim e não no final, que é o que faria sentido dentro do Evangelho, e que esses parentes teriam humilhado eles e colocado eles dentro de um quarto, dentro da área ali para os animais, enquanto que outros parentes estão ali naquele lugar. Algo bem... um grande trabalho imaginativo, né? Para criar uma crônica, uma novela, alguma coisa, mas sem base nas escrituras. Aí você resolve lá. Exatamente. Até porque José e Maria não tinha dinheiro, não tinha como eles ficar batendo em porta de hotel. Exatamente. Porque eles não tinham dinheiro.
Se José e Maria não tivessem nem como pagar uma estadia em uma hospedaria, eles não teriam feito a viagem de Nazaré até Belém, que levava 3 dias e eles precisavam dormir à noite numa hospedaria. Se você quer realmente viver esse Natal de um modo especial, que não seja mais um Natal como tantos outros, que chega de repente na correria, faz o curso Mistério do Natal. Eu fiz pensando em você, pensando nessa correria do dia a dia, nas dúvidas que a gente mais tem e nos tesouros que tem na Bíblia e na liturgia que as pessoas não aproveitam. Clica aqui embaixo agora no link, faz sua inscrição e nós vamos nos ver de novo dentro do curso O Mistério do Natal.